Olá, meus irmãos e irmãs. Dos dias 1º de setembro a 7 de setembro, teremos mais uma edição da Oração da Madrugada. Queremos convocar toda a igreja para clamarem a Deus das 5 às 6 da manhã, cada um na sua casa. Não deixe de participar deste momento edificante. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar você aí no seu lar, aí onde você estiver nos ouvindo. Quero ler uma porção da palavra do Senhor que está no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. O Senhor está chamando você para um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento não só de fim de semana, não só quando você está assistindo as lives, os cultos online, mas um relacionamento no seu dia a dia. Ao trabalhar, ao sair de casa, ao estar com a sua família. O Senhor está te chamando para esse relacionamento íntimo, para habitar debaixo das suas asas. Obrigada, Deus, porque nós podemos e temos acesso ao teu coração, a esse relacionamento cada vez mais próximo de ti, Pai. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me
que o Senhor te guarda? Por que Ele está sempre com os braços abertos para te guardar, para te cuidar, para te olhar? Porque Ele te ama. E se você está aí nos assistindo e talvez pensando que o Senhor te esqueceu, que o Senhor por algum momento deixou de ouvir a sua oração, deixou de ver o teu sofrimento, deixou de olhar para as tuas lutas, para a tua caminhada, Ele quer te dizer hoje: filho, eu te amo. Eu tenho o seu nome aqui escrito na palma das minhas mãos. Isso é palavra de Deus para mim e para você. Que você possa sentir esse amor aí onde você estiver. Que Ele possa tocá-lo, que a presença do Senhor se faça real. Porque uma coisa é certa: Ele te ama. Ele te ama com um amor infinito. Amor capaz de te buscar onde você estiver e te tirar da onde você estiver e te trazer para perto dEle. Creia nisso enquanto você ouve essa próxima canção.
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Obrigada, Deus, pelo teu amor que nos alcança onde estivermos, Pai. Eu vou te falar uma coisa. Você pode não saber, talvez nunca ninguém te disse, mas você precisa do amor de Jesus. Você precisa do amor de Jesus para que você entenda que Ele é capaz de te dar uma nova vida. Você precisa do amor de Jesus quando as lutas vêm sobre a sua vida e você de repente se sente fraco. Você olha para os lados e não há ajuda. Você precisa do amor de Jesus para resistir aos momentos difíceis da vida, porque é Ele que vai preencher o seu coração. Eu queria que você, aí onde você estiver, você fechasse os seus olhos. Se você conhece essa canção, você cante comigo, mas que durante ela você esteja fazendo uma oração de entrega e de total dependência do Senhor. Diga: Deus, eu estou aqui, eu estou me despindo de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, e eu me coloco inteiramente aos teus pés para dizer que eu preciso do Senhor, que eu preciso do teu amor, eu preciso do teu cuidado. Faça isso e sinta a presença do Senhor. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena.
esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena insistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, do teu amor. Preciso de ti, mais que tudo. Preciso de ti, bem mais. Preciso de ti, do teu cuidado, Deus. Preciso de ti, do teu perdão. Preciso de ti. Preciso de ti. Olá, meus irmãos e irmãs. Quero cumprimentar a todos com a graça de Cristo Jesus. E neste momento quero convidar você, aí da sua casa, a clamar a Deus comigo neste momento. Nós vamos fazer agora um período de oração intercessória. Eu quero interceder diante de Deus pela sua vida e quero convidar você a clamar também ao Senhor por todas as pessoas espalhadas pela face da terra. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, do teu trono de graça e de misericórdia, humildemente, para clamar ao Senhor, para que o Senhor toque com a tua mão de poder, de cura, a tua mão que restaura, que liberta, que transforma cada uma das pessoas espalhadas pela face da terra,
que de alguma forma estão sofrendo com esta pandemia do Covid-19. E eu te peço que o Senhor visite de maneira especial cada irmão e cada irmã da nossa comunidade que está na sua casa agora, elevando seus pensamentos ao Senhor junto comigo. Eu te peço que o Senhor vá ao encontro do coração de cada um, que o Senhor venha suprir cada necessidade, cada anseio do coração, que o Senhor venha expulsar todo medo, toda ansiedade, toda incerteza e insegurança, que nós possamos, Pai, ter a convicção de que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que se faz presente todos os dias nas nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Pai. E nós temos motivos também para lhe agradecer, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado, tem provisionado em cada lar, e nós somos testemunhas do teu agir. Que nós, o teu povo, possamos sempre estar nos alimentando da fonte de esperança que é o Senhor, para que nós possamos enfrentar esses dias difíceis, tendo a certeza de que sairemos vencedores para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te peço que o Senhor visite os empresários e a vida financeira dos irmãos da nossa igreja. Que o Senhor venha, meu Pai, provisionar, segundo a tua vontade, segundo a necessidade de cada um. Que nós possamos, Pai, confiar em ti. Em dias difíceis, a confiança no Senhor deve ser colocada em prática todos os dias. Nós queremos te pedir que o Senhor abençoe também a nossa igreja e toda a liderança, para que nós possamos nutrir sempre cuidados necessários uns para com os outros. Que o nosso retorno presencial aconteça da melhor maneira possível, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meu irmão e minha irmã, neste momento você terá a oportunidade de contribuir com o reino de Deus através do seu dízimo e da sua oferta. Para mim e para você isso é um privilégio, e a Bíblia nos incentiva a participarmos de maneira generosa com aquilo que o Senhor tem feito na face da terra. Agora vai entrar as informações com as contas da igreja aí para você. Faça isso de acordo com aquilo que o Senhor propôs em seu coração. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Atenção, irmãos! Domingo, dia 6 de setembro, retornaremos com os cultos presenciais no templo. Porém, será um retorno simples. Reuniremos somente 200 pessoas por culto. Teremos os cultos das 9 e das 17 horas. Muito importante você escolher um destes cultos para vir, ok? Nesta primeira fase, retornaremos apenas com os cultos de domingo. Cultos de quarta, escola bíblica, pequenos grupos e demais reuniões ministeriais continuarão de forma online. Nós da equipe pastoral e ministerial tomaremos todas as medidas de higienização pessoal e do ambiente. Lembre-se, será um retorno simples. Veja como vai funcionar. Somente será permitida a entrada de pessoas usando máscaras de proteção. Pessoas com mais de 60 anos, gestantes, crianças menores de 12 anos ou pessoas que apresentem quadro gripal não devem ir ao local de culto. Faremos a aferição de temperatura. Faça uso do álcool gel que disponibilizaremos. Nossas reuniões terão duração de apenas 60 minutos. O templo estará com as janelas e portas abertas para que tenham circulação de ar, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde. Todos deverão respeitar o distanciamento de 1,5 m. Por respeito às normas de biossegurança, insistimos, irmãos, que evitem qualquer contato físico, como abraços, apertos de mão, entre outros, que venham acontecer antes, durante ou após a celebração. Importante, as transmissões online continuam. Você poderá acompanhar qualquer um dos cultos ao vivo de sua casa.
Ele nasceu de uma virgem, milagres operou e o homem não acreditou. Dizia que era um impostor, apesar de a vida dar, morrendo pra salvar. Um dia, enfim, entenderão, pois marchando vem, sim, marchando vem, toda a terra entenderá que Cristo é o Senhor, a verdade há de triunfar, pois marchando vem. Alguns poderão dizer, não é verdade, pois não podem crer no que não podem ver. Mas a história comprova que há um Criador, que em homem se tornou, salvando um pecador. Emanuel, o Salvador, pois marchando marchando vem, toda a terra entenderá que Cristo é o Senhor, a verdade há de triunfar, pois marchando vem. Glória, glória, aleluia. Que Cristo é o Senhor, a verdade há de triunfar, pois marchando vem, marchando vem. Muito bem, meus irmãos, esta é a 24ª experiência online. Conseguimos, chegamos até aqui, hein? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu estou feliz, em certo sentido eu estou muito feliz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o templo permaneceu fechado, o prédio permaneceu fechado, mas a igreja continuou ativa. E isso alegrou muito o coração, muito especial realmente. Sabe por quê? Porque nós continuamos servindo a Deus através dos pequenos grupos, diversos pequenos grupos online. Nós continuamos servindo a Deus através do telemedicina, da PIB, quase 600 atendimentos. Também através do Teleesperança, servindo as pessoas com a palavra espiritual, uma palavra de evangelismo. E também, mais recentemente agora, o Soma Conexão Solidária, unindo pessoas que têm serviços, produtos, com aquelas que desejam comprar, adquirir esses produtos, esses serviços, através de uma plataforma que une essas vontades. É a Igreja de Jesus servindo. Então eu tenho que dizer algo para você, muito obrigado de coração mesmo. Eu estou feliz por isso, porque você escolheu ser
igreja neste tempo de quarentena, neste tempo de isolamento. Você escolheu ser igreja viva de Jesus, nos gestos mais simples, como ligar para alguém, como mandar uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem para uma pessoa, como orar, que coisa importante, interceder por alguém. E isso traz certamente muita alegria ao meu coração, e eu tenho certeza que é o seu coração também. Quando você pensa nessa perspectiva de que nós chegamos até aqui, 24ª experiência online. No dia 6 nós retornamos com um retorno simples, um retorno presencial simples, misto, porque nós teremos o retorno aqui, mas continuaremos com as transmissões. Alguns não conseguirão vir ainda, então nós transmitiremos ao vivo, mas chegamos até aqui para a glória de Deus e para a nossa alegria, tá bom? Vamos estudar a palavra do Senhor agora. E hoje o estudo está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e nós vamos falar sobre o valor, sobre o poder de estudar a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, de abrir o coração e a mente para aprender o que a Bíblia tem para nós. E o título que eu pensei, você vai entender daqui a pouquinho o porquê desse título, foi Quem Mexeu no Meu Texto. Inspirado lá na obra do Spence Johnson, Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um texto motivacional, e talvez você já tenha lido esse texto. Eu estou pensando aqui, quem mexeu no meu texto, porque Pedro denuncia aqui um grupo de pessoas que estava distorcendo as Escrituras, deturpando a palavra de Deus. E ele ensina aquela comunidade a como identificar essas distorções e continuar firme no caminho do Senhor, tá bom? Então o trecho é, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 15. Eu quero ler com você. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15. Então diz assim a Bíblia: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Sabe, quando eu fiz literatura, eu me surpreendi com alguns textos da literatura, tanto portuguesa como literatura brasileira, que eventualmente pequenos excertos, pequenas partes, apareciam em outros textos de autoajuda, em livros de autoajuda. Interessante isso, porque, por exemplo, alguns poemas curtos, de uma frase apenas do Fernando Pessoa, alguns desses poemas apareciam em livros de autoajuda, que certamente o Fernando Pessoa jamais leria aquele tipo de literatura, ou iria corroborar aquele tipo de texto, mas estava ali, como que para dar uma autoridade àquela outra literatura, aquele outro texto, aquela outra qualidade de livro. E aí, uma vez, eu fiquei pensando assim, porque eu vi um excerto, uma partezinha dessa, num trecho de um livro de autoajuda, e eu imaginei o seguinte: como será, pensando naquele ditado, né? Como será que o Fernando Pessoa reagiria a isso? Pensando naquele ditado assim, será que ele está se remexendo no túmulo agora, de ver o seu livro, de ver a parte do seu poema, ostentando, encabeçando um trecho de um livro de autoajuda? E aí, pensando agora nesse texto da Bíblia que nós lemos, será que quando Pedro denunciou a prática daqueles que, no próprio capítulo 3, ele chama de zombadores,
aqueles que estavam distorcendo os textos de Paulo, que estavam deturpando os textos das Escrituras Sagradas? Será que Paulo também não iria se remexer nas Escrituras de enxergar algumas daquelas distorções? E nos nossos dias, aplicando aos nossos dias, ouvindo algumas pregações, será que se Paulo estivesse nos nossos dias aqui, por exemplo, escutasse algumas pregações, alguns pregadores, interpretando alguns textos do apóstolo Paulo, será que o apóstolo Paulo assinaria embaixo? Segundo Pedro, não. Segundo Pedro, algumas daquelas pregações eram bastante complicadas. Então hoje nós vamos falar sobre o valor do estudo da Bíblia. O valor de um crente fiel a Jesus abrir a sua Bíblia e estudar. E a primeira coisa que o Pedro evoca aqui é a autoridade das Escrituras. Porque é como se ele dissesse, está escrito. Billy Graham, um dos grandes pregadores do século XX, ele tinha essa frase que ele dizia continuamente, está escrito, está escrito. Então, o apóstolo Pedro diz assim, tenho em mente, versículo 15, tenho em mente a paciência do nosso Senhor, significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, olha a ênfase, lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. O contexto aqui era o contexto da segunda volta de Jesus. Já tinha mais ou menos 30 a 35 anos que o Senhor Jesus tinha subido aos céus. A mensagem de que ele iria voltar continuava sendo pregada, mas vejam, 30 anos e nada tinha acontecido. Então, no seio da igreja, algumas pessoas surgiram dizendo, ele não vai voltar coisa nenhuma, vocês entenderam errado, nós temos que interpretar isso de um outro jeito, de uma outra forma. 35 anos depois, no seio da igreja, algumas pessoas extremamente zombadoras, que tratavam esse assunto sério como piada. Esse era o sentido aqui. E o Pedro disse, não, preste atenção, vocês não estão interpretando adequadamente a Bíblia. O Senhor está demorando, mas tem aí uma questão do tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E tem uma outra coisa, Ele está pacientemente esperando um número cada vez maior de pessoas sendo salvas. É o que Ele disse aqui. Ciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então veja, ele diz assim, Paulo lhes escreveu. Então houve uma escritura inspirada por Deus, mas Paulo escreveu. Nós temos no Novo Testamento 13 cartas do apóstolo Paulo. Ele teve esse trabalho de ouvir, de interpretar, de ser guiado por Deus. E é isso que Pedro vai dizer. Ele escreveu, mas não saiu nada da cabeça dele, da ideia dele. Porque diz o texto que ele escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. A sabedoria não era de Paulo. A sabedoria nunca foi de nenhum escritor da Bíblia. A sabedoria era de Deus. Portanto, a Bíblia foi escrita por homens como o apóstolo Paulo, mas ela foi escrita não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus. E qualquer leitor de mente aberta e de coração aberto vai perceber essa sabedoria de Deus perpassando as páginas das Escrituras e entrando na sua vida e fazendo parte da sua existência, da sua família, do seu casamento, dos seus negócios. Pedro aqui chama a autoridade da Bíblia. Mas nós percebemos também nesse próprio texto que há desafios na interpretação da Bíblia. Então eu chamo a sua atenção para os desafios da interpretação bíblica. A primeira coisa que Pedro diz sobre esse assunto é que existem coisas difíceis de entender. Ele admite isso. Ele diz, o irmão Paulo, ele escreve em suas cartas algumas coisas difíceis de compreender que os instáveis e os ignorantes distorcem. Essa expressão distorcer, estrébulo, que é a expressão grega estrébulo, essa expressão distorcer significa torturar o texto bíblico. Pensa nessa imagem de torturar. É como se Pedro estivesse dizendo, algumas dessas pessoas,
É como se elas pegassem o texto bíblico e torturassem o texto bíblico para o texto bíblico dizer uma verdade sob tortura, uma verdade que realmente ele não tem. Impressionante isso é muito forte. Quando nós estudamos a Bíblia, nós não devemos machucar o texto bíblico, ofender o texto bíblico, torturar o texto bíblico, para fazer com que o texto da Bíblia diga algo que nós queremos ouvir e não o que o texto em si está dizendo. Em outras palavras, aqueles zombadores queriam submeter o texto bíblico às suas ideias e não serem submissos ao que o texto bíblico estava ensinando. Mas mesmo assim, Pedro diz, eu sei, tem coisas difíceis de entender, coisas difíceis de compreender. Isso não é novo, porque o próprio profeta Jeremias, eu separei um texto aqui que é 23, Jeremias 23, versículo 36, ele diz algo sobre isso. Ele diz assim, nunca mais mencionem a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga, um fardo para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem, torturam, é o mesmo sentido, distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. Interessante, enquanto as palavras do Senhor Jesus, elas trazem alívio, quando essas palavras são distorcidas, deturpadas, elas trazem fardo, elas trazem peso na alma. Elas trazem uma carga pesada demais para ser carregada. Então, existem coisas difíceis de entender. Por isso que nós precisamos da ajuda do próprio texto bíblico. Você tem que ler um pouquinho antes, um capítulo depois, ler alguns versículos, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu quero que você observe essa imagem que está aí na tela agora, este gráfico que vai estar na tela, que eu chamo de o funil da interpretação bíblica. Então, de um lado, você está enxergando aí, tem a situação histórica. Lá na outra ponta tem as aplicações para os dias de hoje. E no centro aí tem os princípios eternos. Então, quando você lê um texto, você tem que se perguntar qual é a situação histórica. No caso de 2 de Pedro, capítulo 3, a situação histórica era, eles estavam pregando sobre a vinda de Jesus, Jesus aparentemente estava demorando, alguns desistiram, outros deixaram de crer, e alguns começaram a zombar desse negócio de que Jesus vai voltar. Essa era a situação histórica. E aí você precisa agora descobrir quais são os princípios eternos aplicáveis a quaisquer realidades presentes no texto. Eu quero destacar pelo menos um deles aqui, a questão do tempo, que o próprio Pedro ensina. Gente, preste atenção. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você quer compreender essa realidade? Joga o relógio fora, joga a ampulheta fora. E dentro desse aspecto, ele diz assim, a paciência, versículo 9, a paciência de Deus nesse sentido tem uma razão. Ele deseja que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem ao arrependimento. Então, são coisas difíceis de entender, mas você precisa da ajuda do próprio texto. E você precisa da ajuda de outros irmãos. Na segunda carta de Pedro, um pouquinho antes, no capítulo 2, melhor, no capítulo 1, versículo 20, olha o que Pedro diz aí. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, cuidado com aquela pessoa que tem a novidade. Não, a interpretação, ela não é de particular, ela não é particular, melhor dizendo. Então você pode contar com a ajuda de outros irmãos, irmãos mais experientes, irmãos que vieram antes de você na caminhada, irmãos que conhecem um pouquinho mais da Bíblia, e você pode também contar com a ajuda do Espírito Santo. Aliás, principalmente contar com a ajuda do Espírito Santo. É o que a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, nos ensina. Eu separei esse trecho aqui para você também. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus,
falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Quem soprou essa mensagem na mente, no coração de Paulo e de todos os outros? O Espírito Santo de Deus. Então você vai contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que vai te iluminar, vai iluminar. Preste atenção aqui, dentro do capítulo 3 mesmo. No versículo 1, Paulo diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Se recordem do quê? Aí ele vai dizer no verso 2: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, e, ainda versículo 2, dos mandamentos do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram, ou seja, agora é o Novo Testamento. Viram aqui? No versículo 2 apenas ele cita tudo o que está escrito no Antigo Testamento e tudo o que seria escrito e composto no Novo Testamento, o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E tudo isso fora inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode orar e você pode pedir ajuda do Espírito Santo de Deus diante de um texto complicado, diante de um texto difícil, porque quando você compreender esse texto, no lugar de colocar um fardo sobre você, você vai sentir alegria, vai sentir paz, vai sentir contentamento. Mas, em segundo lugar, dentro dessa dinâmica dos desafios da interpretação bíblica, há coisas difíceis de aceitar. Sabe, irmãos, a questão não é só que os zombadores tinham coisas difíceis de entender, mas também eles tinham coisas difíceis de aceitar. Isso é verdade para nós também. Tem coisas que nós teimamos em não aceitar. Tem coisas na Bíblia que a mente moldada pelo século XXI, não aceita. Não compreende por um lado, mas não aceita no coração por outro lado. E nós temos que enfrentar esse desafio. É uma tensão constante. Às vezes o que a Bíblia diz não combina muito, claro, precisa de uma interpretação. Mas mesmo quando você interpreta adequadamente, isso não combina muito com os ditames do século XXI, com essa sociedade líquida, com essa sociedade superficial. E aqueles homens, eles escolheram o caminho da zombaria, porque eles não aceitavam aquele ensino da Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Terceiro lugar, o perigo da má interpretação. Há um perigo nisso. Há um perigo. O verso 17 diz, ele escreve, o Paulo, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, e as suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, qual o perigo? Qual o grande perigo de uma interpretação equivocada da Bíblia? Qual o grande perigo de crer numa má interpretação da Bíblia? Pedro responde no versículo 17, é autodestruição. E aqui essa autodestruição está no contexto escatológico, no contexto futuro. É destruição da alma, é destruição da menor possibilidade de habitar o céu, os novos céus e nova terra, como citado aqui mais à frente, no próprio capítulo 3. É a destruição de qualquer possibilidade de ser salvo. É uma autodestruição. Quando você negligencia a palavra de Deus, e quando você distorce, não é apenas negligenciar, é quando você distorce, faz o texto dizer uma coisa que ele não está dizendo, e você acredita naquilo, ainda que lá no íntimo o Espírito Santo sinalize que não é aquilo, que não é daquele jeito, que não é daquela forma, mas se insistentemente o seu modelo de olhar para as Escrituras é deturpando as Escrituras, qual o perigo disso? Qual o perigo dessa realidade? É a autodestruição. A autodestruição. A destruição da possibilidade de salvação futura. E, finalmente,
Vamos falar agora da bênção da boa interpretação, que aparece aí nos versos 17 e 18 também. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Interessante isso, né, irmãos? Nem percam a sua firmeza e caiam. Irmãos, é possível perder a firmeza e cair, é possível. Essa é uma tensão constante, mas é uma tensão que as Escrituras apresenta e coloca bem diante de nós. Não precisamos negar essa realidade. E no verso 18 ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, qual é a bênção? É uma bênção dupla. Está aqui no texto. A primeira dela é guardar o coração. O coração fica guardado, mesmo que você não entenda. Você se lembra de Maria? Quando o anjo apareceu anunciando a Maria que o ente que nasceria dela seria do Espírito Santo, diz o texto sagrado lá em Lucas, capítulo 2, salvo engano, diz o texto sagrado o seguinte, que Maria não compreendeu, Maria não entendeu nada, mas ela guardou no coração, ela guardou no coração. Impressionante. Isso é muito maravilhoso. Isso é uma bênção. E a outra bênção aliada a isso é continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Na vida cristã nós temos que continuar crescendo sempre, crescendo constantemente. E se você abrir a palavra de Deus a cada dia e buscar na palavra de Deus o conteúdo de sabedoria para o seu dia, para a sua vida, há uma garantia aqui de que você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento. Na graça, na manifestação dos dons, na alegria do Espírito, no desenvolvimento do fruto do Espírito, no conhecimento de Deus, de aspectos diferentes da comunhão com Deus, de qualidades distintas, de atributos de Deus que você não tem experiência ainda. Olha que bênção extraordinária. Isso tudo está envolvido no estudo da palavra, e eu creio que a igreja de Jesus, ela precisa nesse tempo ganhar um novo apetite pela Bíblia, ganhar um novo apetite pela palavra de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, os avós precisam ensinar os seus netinhos, nós precisamos ensinar uns aos outros, nós precisamos a nós mesmos permitir essa exposição diária no texto da Bíblia, entender a Bíblia, compreender a palavra de Deus e não distorcê-la, que Deus nos livre disso. Agora eu quero concluir pensando numa ilustração que eu já compartilhei algumas vezes, mas eu gosto tanto que farei novamente, que é sobre teologia saudável. Um quadrinho do Snoopy. O Snoopy, ele estava com o Woodstock, aquele pássaro, né, em Nova York, olhando para a janela e uma chuva torrencial do lado de fora. Eles estavam no hotel. E o Snoopy percebeu que o Woodstock estava tremendo, não de frio, mas de medo mesmo, porque, segundo ele, 3 dias chovendo sem parar. Aí ele olha para o Snoopy e fala: Snoopy, eu estou morrendo de medo, estou com medo horrível de que o mundo acabe, de que o mundo se acabe em água. Aí o Snoopy falou: isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Como é que você sabe? Perguntou o Woodstock. E o Snoopy olhou para ele firmemente e disse: eu sei porque no livro sagrado, Deus prometeu que jamais faria isso novamente. Está escrito isso? Sim, está escrito. Está escrito. E o Woodstock olha para o Snoopy aliviado e diz: ufa, você acabou de tirar um fardo enorme das minhas costas. Aí o Snoopy olha para o pássaro e diz assim: eu sei, teologia saudável tem um jeito todo especial de fazer isso. Teologia saudável tem um jeito todo especial de fazer isso. Falando de teologia saudável, foi o próprio apóstolo Paulo que, quando escreve a Timóteo, o seu filho na fé, chama a doutrina do Evangelho de doutrina sã, ou de sã doutrina. E o que é sã doutrina? O que é sã ou são? É saudável. Então, o apóstolo Paulo diz que a doutrina do Evangelho é uma doutrina saudável. E o que faz a doutrina saudável? Tira fardos
dos seus ombros, do seu coração, da sua alma, da sua casa, da sua família, do seu casamento, da relação com seus filhos. Isso é maravilhoso. Então, o meu apelo para você é: estude a Bíblia, não desista de estudar a Bíblia. Tem coisas difíceis de entender, mas você tem a ajuda de irmãos, a ajuda do texto bíblico e a ajuda do Espírito Santo, e você vai chegar no entendimento saudável, que vai trazer alívio, cura e salvação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar para você mais um projeto da Primeira Igreja Batista de Cuiabá. É um projeto de ação social coletiva, com o objetivo de minimizar os danos econômicos, sociais, causados pela pandemia do Covid-19. A ideia é muito simples. Você que é empresário, que tem produto, serviço, você vai acessar a nossa plataforma www.somaconexão.com.br e vai fazer o seu cadastro, anunciando ali o seu produto ou serviço. E você que é irmão da igreja, também vai acessar a plataforma, eventualmente precisando de algum serviço, de algum produto, e você vai encontrar lá uma gama de produtos e serviços para abençoar os irmãos e irmãs da nossa comunidade. Então é mais um projeto social, Soma Conexão Solidária, para abençoar a vida da nossa igreja. Como temos feito aqui sempre, eu peço que você estenda suas mãos aí, na direção das pessoas que estão com você aí assistindo esta live, e nós oraremos juntos esta bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Santo Espírito, seja com este lar e com todos os lares espalhados por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.